Queridos, Deus tem algo muito especial para nos ensinar, para nos falar. Então, assim, que tua postura seja de ouvir, refletir, porque nós precisamos entender, compreender o propósito de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque se não entendermos, nós vamos viver uma religiosidade que em nada traduz a vontade de Deus para as nossas vidas. Não seremos úteis ao reino, não seremos vasos para a honra, como Ele deseja, como Ele tem planejado. E é nisto que Ele tem trabalhado as nossas vidas. Por isso, assim, quando você reflete, quando você pensa, por que eu vou aos domingos no culto? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Com que perspectiva, com que entendimento você tem feito isso? Isso é fundamental, porque dependendo da maneira como você está olhando, como você está se posicionando, você está agindo como um religioso e não como um filho que tem que cumprir um papel, que tem uma responsabilidade aqui. Então, quando você vem, quando você está vindo, você pensa no quão relevante vai ser aquele momento para você, o quanto você vai ser abençoado, o quanto você vai receber, o quanto aquilo está fazendo bem para você? Ou você vem na perspectiva de o quão relevante você vai ser para onde você está indo? Seja aqui no culto, seja para o trabalho, seja para a escola, ou seja, o quanto você vai fazer diferença aonde você está. A nossa atitude é fundamental nisso, porque o quanto queremos receber e o quanto queremos dar e oferecer. A postura de um é religioso, a do outro é daquele que compreendeu a vontade de Deus. Nós fizemos toda uma série de estudos, nós estamos chegando ao final, palavras que foram ministradas em cima da carta de Romanos. A reflexão é justamente sobre este aspecto, e nós precisamos entender e compreender essas coisas, porque Paulo, ele escreve essa carta com o intuito de se apresentar aos irmãos de Roma, para falar do evangelho que ele pregava, que ele anunciava, o evangelho que ele tinha recebido de nosso Senhor, e porque ele também queria que os irmãos o ajudassem a ir até a Espanha. Então a gente precisa entender o que ele está falando, o que ele está ensinando, o que ele está revelando. E aí compreendermos como isso se aplica à nossa vida e como isso é importante entendermos essas coisas. Primeira coisa que nós ouvimos aqui foi com relação à questão da situação da humanidade, onde a gente resume em alguns pontos só. Primeiro, nós temos muitas vezes um pensamento, uma perspectiva de dizer que, ou pensar, tanto naquilo que falamos, ou como na forma como vivemos, que a questão do julgamento, da nossa condenação vai ser definida no futuro. Nossa, eu estou dizendo no sentido humano de pessoas. Nós pensamos em uma coisa no futuro, algo que vai acontecer. Paulo começa de forma bem clara dizendo, olha, estamos condenados. Todos os homens condenados, mortos, separados de Deus. E a outra coisa que ele menciona nessa parte muito importante que precisamos entender é a questão que não se trata de religiosidade, não se trata do quanto eu prego, do quanto eu conheço a lei e falo da lei, porque se eu não vivo, não faz diferença. Ou quão moralista eu sou para ditar regras de éticas de como viver na sociedade, se eu também não faço. E também não é uma questão de desconhecimento, porque a lei de Deus está em nossos corações. E Deus se revela através da natureza, através de tudo que Ele criou, sobre quem Ele é.
e sobre como devemos viver e nos portar. Então nós somos indesculpáveis diante desse fato. O importante é compreender que está condenado. Mas Deus não deixou nessa situação, e isso faz parte do plano dele, que é a nossa justificação por meio de Cristo, que ele já tinha preparado muito antes de nos criar. Que a justificação por meio de Cristo, a cruz já é algo planejado. Não dependia de nós, não depende do nosso esforço, não depende da nossa, vamos dizer assim, da nossa dedicação e do nosso empenho, mas é a graça de Deus revelada. Ele nos faz nova criatura, Ele nos dá, nos concede do seu Espírito, Ele nos dá do poder, da autoridade, para vivermos neste mundo como seus filhos. E Ele nos liberta do domínio do pecado, que nos impede de viver, compreender e andar segundo a vontade de Deus. E é isso o segundo ponto que foi falado e que foi ensinado, que é a questão da justificação, e esse aspecto de ter sido liberto, de ter sido completamente, de estar completamente livre do domínio do pecado para vivermos uma vida que agrada a Ele, da maneira como Ele quer, como Ele planejou e como Ele desejou para nós homens. Ele nos faz uma nova criatura, seres espirituais. Como Pedro escreve, ele fala que lá na segunda carta, no capítulo 1, ele fala assim, olha, já recebemos tudo que precisamos, somos coparticipantes da natureza divina, para que possamos viver neste mundo de uma maneira que agrada, rejeitando as paixões do mundo. E na sequência ele dá o passo a passo de como viver isso e de como fazer isso. E isso é fundamental entendermos a capacitação, essa autoridade que Deus nos deu para viver e fazer a sua vontade. Tendo esse entendimento, aí nós precisamos compreender o segundo, porque não é só uma questão de salvação, não é só a questão de fui salvo e está resolvido. Deus não nos chamou para isso. Aí nós precisamos entender o processo de santificação, que foi a sequência daquilo que Paulo explica em sua carta. Ele fala, primeiro, poxa, sendo essa graça tão abundante, sendo essa graça infinita, então posso continuar pecando? Ele fala, claro que não. Tendo eu recebido isso, como posso eu continuar no pecado? Mas precisamos entender por que da santificação. É comum, é corriqueiro pensarmos que nós devemos nos santificar para nos aproximarmos mais de Deus. Não é esse o propósito. O que nos faz estar na presença de Deus? Porque a partir do momento que somos justificados, nós estamos em Deus, nós estamos na presença de Deus, nós vivemos em Deus. O que me permite estar em Deus não são as minhas obras, não são as coisas que eu faço. Mas é fundamental entendermos que quem me permite estar é o sangue de Cristo, que é o que nós celebramos em toda a ceia, porque é o sangue que nos apresenta diante de Deus o que? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Eu preciso de mais alguma coisa para estar na presença de Deus? Não. Então por que da santificação? Quando a gente entende que a santificação não é para nós, não é para alcançarmos alguma coisa, não é para recebermos alguma coisa, mas para que nós levemos Deus até os homens, para que nós revelemos ao mundo o nosso Deus. Essa é a razão da santificação. Não para nos abençoar, não para sermos mais abençoados, não para recebermos mais, não para gozarmos mais da presença de Deus, mas para que nós, com o papel que temos no corpo, na vida de igreja, porque agora já não somos mais indivíduos, mas fazemos parte de um corpo, porque quando somos justificados, nós somos inseridos no corpo, somos membros do corpo. Para quê? Para revelarmos Deus ao mundo. E isso nós precisamos entender. E a santificação é para que nós, rejeitando as paixões do mundo, rejeitando o pensamento do mundo, rejeitando um viver na carne, a gente viva segundo a vontade de Deus, revelando Deus ao mundo.
Então, esta é a questão colocada logo no início. Então, eu estou sendo relevante. Ou eu estou esperando receber alguma coisa relevante. Essa é a diferença. E nós precisamos entender por que da santificação, não na perspectiva para nós, mas na perspectiva para o outro. Para deixarmos de ser religiosos. Para deixarmos de ser praticantes e termos uma expectativa de um Deus divino que existe para resolver o nosso problema. Deus não existe para resolver as nossas paradas, nossos problemas e as nossas dificuldades. E no processo da santificação a gente entende isso, que as tribulações, as lutas, os problemas, as dificuldades, as dores, não é porque existe punição, não é porque existe pecado, não é porque Deus está desagradável conosco e querendo que nós façamos alguma coisa para que Ele nos recompense. Deus não está esperando isso, Deus não quer o nosso reconhecimento, Deus não quer que nós façamos alguma coisa na perspectiva de receber. Ele quer que entendamos que nós existimos com o propósito de servir, honrar e glorificar o seu nome. E que tudo isso acontece nas nossas vidas, mesmo não sendo coisas agradáveis, são boas coisas, é a boa vontade de Deus acontecendo nas nossas vidas para que nós vivamos a vontade dEle, o reino dEle neste mundo. Eu entendi a salvação, eu entendi o motivo da santificação. Aí o que Paulo escreve foi o que foi falado. Aí vem a questão da incredulidade. O que acontece? A gente vê isso na carta de Gálatas. Olha, vocês que começaram na graça, agora estão querendo aperfeiçoar na força da lei? O que aconteceu com o povo de Israel? A incredulidade dele foi por quê? Por que a incredulidade deste povo? Primeiro, nós precisamos entender a soberania de Deus, precisamos entender e compreender a vontade de Deus, porque Paulo termina até o capítulo 11 falando, olha, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então não existe qualquer outra opção diferente disso que não seja a vontade soberana de nosso Deus, e essa vontade soberana acontece em todo tempo, em todo lugar e em toda situação. Inclusive, o diabo faz o que é da vontade de Deus. Isso nós precisamos entender e compreender. Não existe briga, uma dualidade entre o bem e o mal, entre o poder das trevas e o poder de Deus. Isso não existe. E Paulo deixa isso muito claro em sua carta. Tudo isso é vontade, está na vontade, está no plano, está no propósito de Deus. E tudo que nos acontece é da vontade, é do plano. Para quê? Para nosso aperfeiçoamento, porque não existe amor maior do que o que Ele fez. Bom, eu entendendo isso, entendendo a salvação, entendendo tudo o que eu recebi, compreendendo tudo que eu recebi de Deus, que eu fui inserido no corpo, que Ele fala de função no corpo, que temos há uma função no corpo, cujo objetivo é a edificação, é o fortalecimento uns dos outros, é para o crescimento, e principalmente para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos cumpram o seu papel, que é o papel da igreja no mundo, que é revelar a multiforme sabedoria de Deus, que é proclamar as virtudes de Deus ao mundo, porque isso foi o que Pedro escreveu em sua primeira carta, que nós fomos tirados do império das trevas, transportados para o seu reino, para quê? Para revelar as virtudes de Deus aos homens. E nós precisamos entender que o papel da igreja é isso. E vivemos isso quando vivemos unidade. E viver unidade não quer dizer viver com o mesmo pensamento, pensando de forma uniforme, mas nas nossas diferenças, nas nossas dificuldades de relacionamento, nas nossas fraquezas, porque é o nosso ponto fraco, nós precisamos entender que é nisso que se manifesta a graça de Deus, para podermos, através dos relacionamentos, revelarmos e manifestarmos Deus ao mundo. Porque Deus se revela no ajuntamento. Deus não se revela no ajuntamento. Deus se revela na maneira como esse ajuntamento se expressa e vive a sua vontade. Na minha capacidade de absorver uma agressividade, uma falta de educação do outro, assim como o outro é capaz de absorver a minha falta de educação, o meu mau humor do dia, o meu mau temperamento. Porque é na expressão
dessa forma de relacionar que nós revelamos Deus. E nós precisamos entender essas coisas, que a manifestação e a revelação de Deus se dará dessa maneira, pela maneira como nós vivemos e nos relacionamos uns com os outros e com o mundo. Bom, depois de Paulo explicar tudo isso, aí ele começa a falar sobre isso. Mas antes, eu queria ler com vocês, lá em Gálatas. Eu vou ler eu pediria que, não precisa abrir, vocês vão estar com uma versão bem diferente, mas vocês podem ouvir, refletir e depois ler em casa, aí, tanto na revista e atualizada. Eu vou ler aquela paráfrase que existe, a mensagem, tá, do Eugene Peterson. Ele diz assim, lá em Gálatas 5, sobre os frutos da carne, sobre as obras da carne, ele diz assim, a partir do verso 19 do capítulo 5, diz assim: todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada, busca frenética por felicidade, sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamentos descontrolados, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididas, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Quando a gente fala de obra da carne, de pensamento do mundo, são de atitudes como essa. Se você pegar a versão revista e atualizada e dar uma atualizada no vocabulário, você vai ver que ele está falando dessas coisas. Então eu ando e tenho vivido dessa maneira, a minha perspectiva como que eu tenho olhado é esta, então eu preciso repensar a minha vida. E nós precisamos repensar as nossas vidas com relação ao reino de Deus, com relação à vontade dEle e o querer dEle. Por isso, é importante pensarmos, por isso ele começa na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele começa dessa seguinte maneira: portanto, eu vou começar no versículo 1, mas preste atenção. Portanto, com a ajuda de Deus, depois dele explicar tudo isso, que eu fiz um resumo aqui de um bom tempo, que foi a pregação dessas últimas semanas, ele fala assim: portanto, com a ajuda de Deus, não é sozinho, não é nosso esforço, não é simplesmente na nossa capacidade, mas com a ajuda de Deus. Quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, ou seja, o dormir, o comer, o trabalhar, o passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratam de atendê-lo. Diferente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Ao escrever para vocês, sinto profunda gratidão por tudo que Deus me deu, especialmente pela responsabilidade que tenho por vocês, vivendo assim como cada um de vocês em pura graça. É importante que não tenham um conceito errado de vocês mesmos, achando que tem alguma bondade para apresentar a Deus, achando
que tem alguma bondade para apresentar a Deus. Não é Deus, não. É Deus quem concede tudo a vocês. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Assim como as várias partes do corpo humano, cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo. Não ao contrário, o corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado em função como parte deste corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. Então, desde que estejam ligados às outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. Se você pregue, limite-se a pregar a mensagem de Deus. Se você ajuda, apenas ajude. Não tente assumir o comando. Se você ensina, apegue-se ao ensino. Se você tem a capacidade de encorajar, tome o cuidado para não se tornar autoritário. Se você recebeu alguma posição de responsabilidade, não manipule. Se você foi chamado para ajudar gente com angústia, fique de olhos abertos e seja rápido em responder. Se você trabalha com desamparados, não se permita ficar irritado ou deprimido por causa deles. Mantenha o sorriso. Nós precisamos entender isso que Paulo está falando. E Paulo fala de forma tão simples, tão clara. Mas o problema que nos impede de enxergar isso é a nossa religiosidade, é a nossa perspectiva com que a gente olha as coisas, tá? Querendo e buscando um Deus para resolver os nossos problemas. O nosso problema Deus já resolveu. A questão da separação dele, Ele já resolveu. O de fazer de nós uma nova criatura, Ele já fez. O nos dar do seu Espírito, Ele já nos deu. Nos capacitar para viver a vontade dEle, Ele já fez. O que nós precisamos entender? Que nós temos uma jornada de santificação, um processo onde Deus vai se revelar, vai se manifestar através das nossas vidas no corpo e do corpo para o mundo. Não existe outra razão, não existe outra maneira, não existe outro propósito nas nossas vidas. Podemos querer continuar na mesma perspectiva religiosa, mas Deus nos chama para repensarmos as nossas vidas, entendermos que não existe nada de bom, não existe nada que possamos fazer para Ele, para agradá-lo. Ele não está aqui, não é propósito dele isso, Ele quer ser conhecido. E nós precisamos conhecer o nosso Deus. Porque quando nós conhecemos o nosso Deus, quando nós aprofundamos no conhecer, nos colocamos diante dele com esse intuito de querer conhecer para poder ser instrumento da vontade dele e do querer dele, as coisas acontecem. Ele opera em nossas vidas, Ele nos ensina, Ele nos conduz nessa jornada. Mas precisamos abandonar as paixões humanas. Precisamos abandonar essa perspectiva de querer receber, de querer ser abençoado. Isso não faz parte da natureza divina, isso faz parte da nossa natureza humana, que coexiste com a natureza divina que nós recebemos. Mas Deus nos conduz nessa jornada para a gente entender que precisamos rejeitar essas coisas, porque essas coisas foram mortas, sacrificadas com Cristo para vivermos a vontade de Deus, para conhecermos o seu plano e seu propósito. Depois de Paulo nos chamar para viver isso e repensar a maneira como temos vivido e abandonarmos a nossa religiosidade e entendermos que
não existe desgraça na nossa vida. A nossa vida é uma vida cheia de graça, da graça de Deus. Estamos cheios de momentos desagradáveis. E estamos. O nosso dia é permeado disso. Mas nada disso que acontece em nossas vidas está fora do controle de nosso Deus. Porque o intuito, o propósito dele é usar o diabo, é usar as pessoas, é usar as situações que nós nos envolvemos para o nosso aperfeiçoamento, para sermos vasos, instrumentos, nos aperfeiçoarmos nisso, para sermos úteis ao reino, para expressarmos a vontade de Deus neste mundo. E aí Paulo, de maneira tão singular no restante dos capítulos, ele nos chama para algumas coisas que a gente tem que repensar no nosso viver e no nosso dia a dia. Que diz assim: no capítulo 12, no resto do capítulo 12, ele fala assim, olha, eu peguei só alguns destaques. Mas se você quer entender e quer compreender, e é uma coisa que não é inviável nas nossas vidas, se a gente entende quem somos e o que recebemos de Deus. Ele fala assim, olha, amar de verdade e não de forma fingida, ou seja, o amor não pode ser com hipocrisia. O que é um amor com hipocrisia? É quando eu, oi querida, mano, que saco. Isso é uma atitude fingida. Isso não faz parte das nossas vidas, não faz parte da natureza que nós recebemos do Criador. Ajudem os que precisam e sejam hospitaleiros, não a quem nós queremos, mas a quem precisa. Abençoar os inimigos, que é que ele usa. Se tiver com fome, dá de comer. Se tiver com sede, dá de beber. Os inimigos. Para os amigos, a gente faz isso com prazer, com alegria. Para os inimigos, a gente faz porque a gente entende quem nós somos. E porque nós entendemos que nós temos um papel de revelar Deus. E Deus o ama tanto quanto me amou. E eu não sou melhor nem pior do que Ele. Sou tão pecador quanto Ele, que conheço a graça, que me submeti à graça, e por isso eu tenho um papel de revelar Deus. Por isso Paulo, escrevendo, fala que essa atitude amontoará brasas vivas sobre essa pessoa, levará ele a repensar suas atitudes e o que está fazendo. No capítulo 13 ele fala assim, olha, precisamos ser bons cidadãos, precisamos obedecer às leis, precisamos pagar os nossos impostos, precisamos pagar as nossas contas, precisamos respeitar as autoridades, os superiores, os chefes, precisamos viver uma vida sem dívida. Ele fala, não façam dívida, se tem que fazer alguma dívida, que façam a dívida do amor, porque é isso que nós devemos para as pessoas. Não se deixem ser absorvidos pelas obrigações diárias. Elas fazem parte da nossa vida, mas não podemos deixar que isso nos domine. Não podemos ser escravos dessas obrigações. Elas não são mais importantes que as pessoas. Elas são simplesmente coisas que temos que fazer. Nós precisamos lembrar que as pessoas são mais importantes. E nós precisamos refletir isso nas coisas que nós fazemos. É nosso papel, é nossa responsabilidade. Paulo nos adverte, nos admoesta, nos corrige, nos lembra dessas coisas. Por que tudo isso? Porque Deus está dando os últimos retoques da salvação. Este é o processo de salvação. O problema não é quantas vezes eu caio, o problema não é quantas vezes eu peco, mas é como eu ajo, a motivação pelo qual eu ajo, a motivação pelo qual eu faço as coisas.